O Brasil era um país desconhecido até Pedro Álvares Cabral chegar aqui e contar para todas as nações que havia encontrado o novo mundo. Depois de quase 450 anos, o Brasil entrou em esquecimento novamente, e a missão de Pelé foi apresentar o Brasil para o mundo outra vez, mas dessa vez foi muito diferente. Naquele novo descobrimento, o mundo iria conhecer os primeiros feitos do maior jogador da história do futebol, e tudo isso ficou gravado para sempre através da tecnologia. Ninguém tem como dizer que no futuro Pelé era uma lenda de contos históricos, porque quem não assistiu ele ao vivo pode assistir os seus jogos gravados na internet e no YouTube. Ele ficou imortalizado, o maior do futebol de todos os tempos. O que muitos craques do futebol fazem hoje em dia no campo, seja dribles, toques diferenciados na bola ou jogadas sensacionais, chutes para o gol de qualquer lugar, Pelé já fazia isso há muito tempo atrás. Sua história foi uma das mais marcantes de todas dentro do esporte mais famoso do mundo. Existem jogadores de futebol, os maiores de todos os tempos, e acima deles existe o Pelé, porque o vencedor leva tudo. Ele é o vencedor. Ninguém fez o que ele fez, da forma que ele fez, no tempo que ele fez. Ele parou uma guerra para que pudessem assistir um jogo de futebol. Grandes feitos que praticamente são impossíveis de serem repetidos hoje em dia. No dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nasceu um menino que estreou na terra dos viventes e recebeu o nome de Edson Arantes do Nascimento, filho de uma mulher chamada Celeste Arantes e de um homem chamado João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho. O pai de Edson já era jogador de futebol e foi jogar no Bauru. Junto com toda a família, ele se mudou para o interior de São Paulo. Em campo, o pai de Pelé já fez algo que nem mesmo o próprio filho conseguiu fazer. João marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. Isso foi um marco histórico na época. Já estava no DNA do garoto a potência de ser goleador. A infância de Dico, o vulgo de Pelé, na época foi humilde e simples. Houve um período em que o pai de Pelé ficou sem receber salário e o garoto começou a engraxar sapatos na rua para ajudar a família a sobreviver. No Brasil, em um momento complicado da economia brasileira. Afinal, o Brasil vive crises econômicas desde a sua fundação. Pelé sempre que podia pegava uma bola ou qualquer coisa que se parecesse com uma para brincar de futebol. O menino pouco imaginava que seria considerado o rei do esporte algumas décadas após todo esse sofrimento que passava. Muito do que ele aprendeu foi devido aos ensinamentos de seu pai, João. Isso mostra a diferença que um pai presente na infância de um garoto faz. A autoconfiança de Pelé estava sendo criada naquele momento, com o carinho e a atenção do seu pai que formaram um verdadeiro nobre, digno da coroa de rei do futebol. Em 1950, o pequeno Dico, com apenas 10 anos, viu seu pai chorando. Ele perguntou qual era o motivo, e seu pai, com cabeça baixa, respondeu que o Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo. Dico, com toda a sua confiança e coragem de um nobre, foi em direção ao seu pai e disse: "Pai, não chore, eu vou ganhar uma Copa do Mundo." Naquele momento, o pequeno tinha por alguns segundos quase se tornado um profeta do futebol. Mas ele errou. Ele não ganharia apenas uma Copa do Mundo, mas sim 3 Copas do Mundo, e entraria para a história. Aqui está um grande segredo: a simplicidade em buscar o objetivo com um desejo ardente. Um grande mestre de uma nação do Oriente Médio disse que um dos segredos para herdar grandes tesouros era ser simples como uma criança. Pelé, com apenas 10 anos, já sabia disso. Ele confiava nele mesmo. Se você confia em si mesmo, é porque você confia em Deus. Se você confia em Deus, você confia em você. E Pelé foi em busca do seu objetivo, que não era apenas um simples sonho. Ele já tinha falado, agora era hora de cumprir sua palavra. Porque o que o homem tem mais de importante é a sua palavra. Ainda com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955, e em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos Futebol Clube pelo também jogador Valdemar de Brito. Em um jogo treino, Pelé fez 4 gols,
e seu time ganhou de 6-1. O cara dominou o jogo e já mostrava um talento nunca antes visto em São Paulo até aquele momento. Pelé iniciou a magia com a bola nos pés, que inspiraria no futuro um cara chamado Ronaldinho Gaúcho. Não sei se você conhece. Pelos times amadores de Bauru, ele se tornou Pelé porque ele chamava o goleiro de Bilé do Vasco. Dessa maneira, o cara era tão fora da média que colocou o apelido nele próprio, mesmo sem querer. No início ele odiava muito o apelido, mas depois acabou pegando. Ele tomou gosto e já não tinha mais o que fazer. No ano de 1956, ele rapidamente já estava no time profissional do Santos. Nos treinos, Pelé, com apenas 15 anos, fazia coisas impressionantes que encantavam a todos os jogadores do Santos. E quem tinha a oportunidade de ver o que ele fazia quase não acreditava que um garoto tão novo era capaz de fazer aquelas jogadas. Um novo fenômeno estava surgindo. Já no ano seguinte ele começou a jogar as partidas oficiais pelo Santos. E ele já era um cara embaçado. Fazia vários gols. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre o Santos e o Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Muitos hoje em dia acompanham as gravações dos bastidores em vestiários. Dá para ver a resenha dos jogadores e entender a dinâmica do futebol profissional. Existe uma história de vestiário do Pelé pouco conhecida. Ele é o mais velho de 3 irmãos. O nome que ele foi batizado era uma homenagem ao inventor Thomas Edison, de quem o seu pai era um grande admirador e respeitava bastante. O gênio, dono de criações importantes para o futuro da humanidade. O primeiro contato de Pelé com a cidade de Santos e também com o Santos Futebol Clube ocorreu no dia 22 de julho de 1956. Nesse dia era um domingo ensolarado. O time do Santos enfrentava na Vila Belmiro a equipe do São Bento de São Caetano do Sul. A partida era do Campeonato Paulista. O garoto Edson Arantes Nascimento, com seus 15 anos, assistiu ao lado de seu pai, Dondinho, de Valdemar de Brito, o time santista, pelo qual ele passaria a defender nos seus próximos 18 anos. Ele chegou na cidade vindo da capital paulista, onde ele passou a noite com seu pai. Depois ele desceu a Serra do Mar para treinar no Peixe. Dona Celeste, a mãe de Pelé, não gostou muito da ideia de ver o filho primogênito deixar Bauru, a cidade onde residiam, e ir morar na cidade de Santos sozinho. A pouca idade do garoto preocupava muito ela. Após essa partida, Valdemar de Brito fez questão de levar o garoto do Santos para ser apresentado ao técnico Lula, que cumprimentou o jovem, que já era uma grande promessa, falando, abre aspas, então é você o garoto que Valdemar falava maravilhas, hein? O garoto ficou sem jeito e conheceu também o dono da camisa 10, o polêmico artilheiro Walter Vasconcelos. Dondinho, o pai de Pelé, conversou bastante com Walter e pediu para que o craque problemático tomasse conta do seu filho. Vasco, como era chamado pelos colegas de time, gostava da noite e tinha fama de boêmio, era polêmico seu estilo de vida. Mas ele levou a sério o pedido de Dondinho e foi muito responsável pela estadia do garoto no clube e foi tutor de Pelé naquele início. O jovem Edson Arantes do Nascimento receberia 6.000 cruzeiros mensais, que era equivalente a 2 salários mínimos da época, e ganharia uma bolsa de estudo do Santos Futebol Clube para cursar o ginásio em um colégio da cidade. Já era um grande passo para o craque com apenas 15 anos de idade. 4 meses depois, seu mestre Vasconcelos quebrou a perna durante um clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro. A partida era do Campeonato Paulista. Nesse triste momento, com a saída do artilheiro Vasconcelos, o garoto Pelé, que era conhecido no elenco pelo vulgo Gasolina, conquistou a vaga na equipe principal, passando a jogar com a camisa 10, a qual tornaria conhecida em todo o mundo. Em 1957, em 38 partidas, Pelé marcou 41 gols. Essa marca incrível chamou a atenção de todos, e logo o jovem talento foi convocado para a seleção brasileira. E então chegou o ano de 1958, o ano da Copa do Mundo na Suécia. Para Pelé, era um novo desafio. Os jornalistas diziam que ele iria sentir a pressão, afinal, era o torneio mais importante do mundo. O cara tinha apenas 17 anos, 12 anos após a promessa que ele tinha feito ao seu pai,
Ele estava decidido a encarar cada desafio com determinação. Naquele tempo, a FIFA escolhia aleatoriamente a numeração das camisas, e para surpresa de todos, Pelé ficou com a 10. Naquela época, essa numeração não significava muito, mas depois daquele torneio, tudo mudou, e a camisa 10 hoje é a mais desejada, e também a mais pesada. Virou um ícone, apesar de alguns jogadores não honrarem ela como deveriam. Foi uma Copa marcante e lembrada com muita saudade até hoje. Uma lesão tirou Pelé dos gramados no início, mas quando finalmente ele entrou em campo, fez história contra o país de Gales, marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, se tornando o mais jovem a realizar tal feito. Na semifinal contra a França, foi um espetáculo, marcando 3 gols e levando o Brasil a ganhar aquele jogo por 5-2. A final contra a Suécia foi épica. O Brasil começou perdendo, mas com a magia nos pés de Pelé, apareceu jogadas memoráveis. Ele marcou 2 gols na vitória por 5-2. O Brasil conquistou seu primeiro título mundial, e aos 17 anos ele havia cumprido a promessa que fez ao seu pai, marcando 5 gols nos 2 jogos finais, entrando para a eternidade na história das Copas do Mundo. De volta ao Brasil, ele foi recebido com festa e admiração por todo o país. Era um menino negro de origem humilde e acabou se tornando um símbolo nacional, uma inspiração para milhões de jovens sonhando como ele. As pessoas se encantavam com o futebol apresentado por Pelé. Ele continuou a brilhar nos campos, marcando gols e encantando multidões. Cada partida era uma oportunidade de espalhar alegria e magia pelo mundo. Ele foi considerado a primeira estrela do futebol mundial. Com a bola nos pés, ele fazia magia e muitos gols pelo time do Santos. Muitas pessoas paravam para vê-lo ou ouvi-lo jogar, deixando seus comércios e ligando os rádios e TVs. Durante aquele ano, Pelé parecia um grande mágico em 46 jogos oficiais pelo Santos. Pelé marcou incríveis 66 gols. Um ano depois, ele teve que se alistar no Exército Brasileiro, porque completou seus 18 anos. Ele também jogou no time do quartel. Isso aí. Lá dentro foi disputado torneios e campeonatos entre as forças armadas, fora dos gramados. Ele foi além do futebol, representando marcas de grandes empresas e participando de programas de TV e novelas, filmes. Ele ficou conhecido em todo o território nacional. Ele ficou no Exército Brasileiro por longos 6 meses. Quando voltou ao time do Santos em 1959, Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira contra o Juventus de São Paulo. Infelizmente, esse gol não foi filmado. Existem apenas fotos desse gol. Uma pena que as câmeras com tecnologia 4K não existiam naquela época. Acho que estamos um pouco atrasados com essas questões tecnológicas. Pelé era um cara completamente atlético. Adorava treinar muito e tinha o costume de ficar no campo depois do treino para aperfeiçoar suas habilidades. Parece que isso inspirou um cara chamado Cristiano Ronaldo. Ele também colocava muito empenho nos treinos físicos, uma verdadeira máquina que gostava de treinar o tempo todo. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Realmente o CR7 se inspirou no Pelé. O cara se exercitava todos os dias e incentivava todos os seus companheiros da equipe a fazer o mesmo. Pelé era um verdadeiro no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Naquela época não existiam campeonatos como o Brasileirão, Libertadores da América, Sul-Americano, Mundial de Clubes. O Santos tinha poucos adversários à altura no Brasil e era muito demandado pelos times europeus. Então se fazia excursões pela Europa mostrando o futebol brasileiro para o mundo. Eles venciam geral, tocavam terror nos europeus. Tinha nego que nem dormia depois de enfrentar o Pelé, pelo menos é o que é contado por lá. O Santos de Pelé e companhia foi derrotado poucas vezes, e uma delas foi nas Olimpíadas da Grécia. Os gregos ficaram tão felizes que registraram esse feito no hino deles. Até hoje os caras se lembram que venceram essa partida, porque realmente poucos conseguiram ganhar do Santos de Pelé naquela época. A Grécia virou um país tão esquecido na história que o maior feito deles na atualidade é ter vencido o Santos. E o outro mais recente é o calote que eles deram no Banco Europeu. Em 1962, era um ano de Copa do Mundo no Chile. Aqui perto, todo mundo achava que aquele seria a Copa de Pelé, porque ele estava mais maduro, com 22 anos, no auge da sua experiência. Estava dando show em campo, vivendo uma grande fase.
mas o camisa 10 se machucou na segunda partida daquela Copa. Infelizmente, com uma dor na virilha, o cara não conseguiria mais correr e não jogou mais naquele Mundial. Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2-0. Já no jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu essa distensão muscular e ficou fora da Copa. Quem brilhou no seu lugar foi um jogador chamado Garrincha. Quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson e Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira fase, uma Copa para ser esquecida. Na Copa de 1970, no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Pelé aposentou-se no ano de 1977, quando jogava no Cosmos. Em 1944, foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco. Em 1995, foi nomeado ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecido como Lei Pelé. Pelé faleceu em São Paulo, no dia 29 de dezembro de 2022, com 82 anos, deixando um grande legado e uma história para inspirar as próximas gerações. Sim, Pelé cometeu muitos erros, mas errar é humano. Depois que você morrer, as pessoas com o tempo vão esquecendo seus erros e os seus acertos e conquistas vão ecoar muito mais alto. Pelé se eternizou no futebol pela sua ousadia, determinação e desejo ardente. Não ligou para os críticos e falou e cumpriu a promessa que ele fez ao seu pai. Sim, Pelé foi um grande homem.